Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. E o nosso tema de hoje é Fé Inabalável, o poder que move montanhas. Olha que tema hoje, hein, queridos? Fé inabalável. O poder que move montanhas. Então hoje nós iremos descobrir o segredo de ter uma fé inabalável, uma fé que transforma o impossível em possível. Amém? Tenho certeza que você com certeza já deve ter enfrentado alguma situação na sua vida que mais parecia uma montanha bloqueando o seu caminho do que realmente um problema. Não é assim? São obstáculos que aparecem em nossas vidas, queridos, que muitas vezes eles parecem mais uma montanha que nos impedem de alcançar algo, de conquistar algo, de realizar um sonho. Mas aquele obstáculo que parecia ou que parece impossível, eu vou dizer para você que existe um poder que vai poder remover essas montanhas, que vai remover essas montanhas da sua vida. Talvez você parou diante dessa montanha, diante dessa situação, e você deixou de lado, falou assim, eu não vou mais fazer isso porque eu sei que até aqui eu consigo ir, mas daqui para frente tem uma montanha que me impede de prosseguir. Já passou por isso? Muitas pessoas passam por isso. Então hoje eu quero te mostrar que existe um poder capaz de mover essas montanhas da sua vida e você poder voltar a sonhar, a realizar, a vencer na sua vida. Então fique comigo, queridos, até o final desse vídeo. Não pula não. Fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai descobrir o segredo para você ter uma fé inabalável e transformar o impossível em possível. Amém? Isso que nós vamos estar vendo hoje. E essa verdade que eu estou contando aqui para vocês não é historinha da carochinha, não é uma teoria motivacional. De forma nenhuma. É uma promessa poderosa de Deus para as nossas vidas, que está na Bíblia. E que hoje nós vamos explorar juntos e vamos ver como que nós podemos ativar essa fé para o nosso dia a dia e mover esses montes e montanhas da nossa vida. Amém, queridos? Então vamos lá para o nosso texto base? Vamos lá? Mas antes de eu ler esse texto base, deixa eu pedir para você já deixar um like, né, curtir, comentar e compartilhar. É o triplo C que a gente fala, né? Curtir, comentar e compartilhar. É importante você se envolver com o nosso canal para que o nosso canal tenha maior engajamento, alcance mais pessoas, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificação. Vamos lá então? O nosso texto base está lá em Mateus capítulo 17, verso 20. Eu vou colocar na tela e você vai poder acompanhar junto comigo. Diz assim: Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade lhes digo que se tiverem fé, como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. E nada será impossível para vocês. Olha só, queridos. Esse texto aqui, esse texto aconteceu quando os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio de um jovem, de um menino. Eles não conseguiram. Então o pai do menino foi falar com Jesus: olha, salva o meu filho. Levei até os seus discípulos, mas eles não puderam expulsar aquele demônio.
E depois que Jesus expulsou aquele demônio, curou aquele menino, os discípulos em particular ali conversaram com Jesus, falaram: Jesus, por que nós não podemos expulsar aquele demônio ali? Daí Jesus, foi quando Jesus disse: por causa da vossa pouca fé. Porque se em verdade, olha só o que Jesus disse, porque em verdade vos digo, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para este monte aqui, que está impedindo você de expulsar aquele demônio, você vai dizer para esse monte: saia, e ele vai sair. Saia daqui, passa para lá e ele vai fazer. Ou seja, o que você declarar com fé irá acontecer. Queridos, aqui tem um ensinamento poderoso. Poderoso. Porque Jesus disse: se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis, declarareis. Vou declarar para esse monte vai ter que obedecer o que eu disser. Ou seja, queridos, o que Jesus estava ali falando, ele não estava falando apenas da montanha física, mas dos desafios que paralisam a nossa caminhada na fé. Os desafios que faz com que a minha fé enfraqueça. Mas só que a fé, ainda que pequena, como um grãozinho de mostarda, ela tem um poder muito grande ao ponto de mover os montes, os medos, as dúvidas, as impossibilidades, os sonhos que você tem de se realizar. Ou seja, transformar as impossibilidades em possibilidades, o impossível em possível. Então, a questão não é o tamanho da fé, mas a confiança que você tem no Deus Todo-Poderoso que você serve. Você está me entendendo? O porquê que muitas vezes você parou na montanha? Por quê? Porque na sua mente, no seu lado racional, intelectual, é até ali que você chega. Não existem possibilidades de você transpor. Mas a fé, ela é uma ferramenta que Deus nos deu, que mesmo que a sua fé seja pequenininha, quando você declarar com a sua boca, com fé, em nome do Senhor Jesus, aquela montanha ela vai ser obrigada a se retirar do seu caminho. Então eu quero que você imagine comigo algo assim agora. Exercita a sua mente aí comigo agora nesse devocional de hoje. Imagine agora a sua maior dificuldade. Qual tem sido sua maior dificuldade? Aquela dificuldade que não deixa você realizar um sonho, não deixa você romper. Pensa aí. E agora eu quero que você visualize essa dificuldade como se fosse um monte, uma montanha bem grande. Pensou? Agora pense, imagina aí, bota a sua imaginação para funcionar. Agora, pela fé que você tem, imagine agora essa montanha, que é a sua dificuldade, sendo removida pelo poder de Deus. Saiba que isso, queridos, não é uma ilusão. É uma promessa bíblica. Você exercitou sua imaginação agora, pensando no seu problema como uma montanha, e você visualizando na sua mente a mão de Deus indo lá e tirando aquele monte, tirando do caminho, pela sua fé. Não foi assim que você imaginou? Pois é. Só que isso não é uma ilusão, isso é uma promessa bíblica que tem que se realizar na sua vida. Deixa eu te mostrar um outro momento que Jesus mostra como ter uma fé inabalável. Marcos capítulo 11, verso 23. Agora, quando Jesus ele amaldiçoa a figueira, e a figueira ela seca, Jesus ensina algo também poderoso sobre fé inabalável. Olha o que diz lá.
em Marcos, capítulo 11, verso 23. Em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Pronto. Aqui foi Jesus, agora num outro cenário. Agora, quando os discípulos veem ele amaldiçoar a figueira e a figueira seca na hora, Jesus vai dar um ensino de fé para eles. E esse ensino de fé de Jesus serve para mim e para você. Ele diz de novo, se você disser, se você declarar para esse problema, para essa situação, para essa doença, para essa dificuldade, para esse problema que parece mais uma montanha na sua vida, disser para ela sair, atire-se ao mar, levante-se daqui e se atire ao mar, o que Jesus diz que acontecerá? Vai ter que ser feito como você disse, por causa da sua fé. Olha só, queridos, é uma promessa. Isso aqui que Jesus está mostrando, falando, olha, isso aqui tem que... Por isso que Jesus diz, em verdade lhes digo, ou seja, Jesus está confirmando. Se você tiver fé, vai acontecer isso. Não, Jesus não disse, ó, se você tiver fé, possivelmente, talvez... Não. Jesus disse, vai acontecer. Irá acontecer como você disse. Ou seja, queridos, Jesus ele destaca o poder das palavras associada com a fé. Olha só, a palavra associada com a fé. A nossa declaração de fé, ela tem autoridade no mundo espiritual. Daí você pergunta, pastor, mas o que é fé então? Me explica o que é a fé. Explico, com base bíblica. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. O que é a fé? Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Ou seja, embora eu não esteja vendo, eu tenho certeza e confiança que irá acontecer. Embora eu não esteja vendo, eu talvez não esteja sentindo a minha cura, mas eu tenho certeza e confiança em Deus, na declaração de fé que eu estou fazendo, que eu estou curado. Embora eu não esteja vendo ainda o meu emprego, mas eu tenho certeza e confiança de que Deus já proveu para mim um emprego. Isso é ter fé. É confiar e ter certeza mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Isso é ter fé. Então a fé verdadeira, ela não se baseia no que você vê, no que você sente, mas no que você crê. E Deus age além da nossa visão limitada, queridos. Entenda que quando a gente fala de fé, você não vai sentir muitas vezes, você não vai ver, mas você vai ter que crer. Crer. O Salmo 125, verso 1, para nós encerrarmos os textos bíblicos, ele diz algo muito poderoso sobre fé. E eu quero compartilhar com você, olha só. Os que confiam no Senhor. Lembra que confiar é uma das bases da fé? Pois é, olha lá. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Opa! Então quer dizer que a fé também me faz permanecer firme? Sim. A confiança em Deus que nos torna inabaláveis. A confiança em Deus faz com que nós venhamos ter e exercitar uma fé inabalável diante das tempestades da vida, diante dos montes, das montanhas. Você entendeu? Agora deixa eu contar um testemunho para você, para poder inflamar a tua fé. Uma vez eu fui visitar um casal
E esse casal, ele já fazia alguns bons anos que estavam casados. E ali eu estava ali conversando com eles, batendo papo com eles, tomando um café com eles. E de repente o Espírito Santo fala assim para mim: Fábio, pergunta para eles qual é o maior sonho deles. E quando eu perguntei, a esposa, a mulher desse casal, né, a esposa no caso, ela já aguou os olhos dela na mesma hora. Porque o que a gente estava conversando não tinha nada a ver. Do nada eu troquei de assunto. E já lacrimejou os olhos dela e ela disse: o meu maior sonho é ser mãe. Mas eu não posso ser mãe por causa de uma enfermidade que eu tenho, de um problema que eu tenho. E eu já fiz todos os exames que você possa imaginar. E não existe uma possibilidade de eu engravidar sem um tratamento que não existe pelo SUS, somente em clínicas particulares, e essas clínicas particulares só tem nas grandes capitais do Brasil, e o preço é extremamente caro. Ou seja, daí eu te pergunto, qual que era a montanha, o monte na vida desse casal? Era a impossibilidade de engravidar. Os médicos disseram para ela, ó, não tem como você engravidar sem fazer um tratamento. Naquela mesma hora, queridos, o Espírito Santo falou bem assim: peça para ela orar junto com você. E eu lembro, queridos, que eu orei, impus a mão sobre ela, sobre o casal, no caso, sobre os dois, tanto o marido quanto a esposa. Orei pelo casal e eu olhei, enquanto eu estava orando, eu observava o casal e os dois estavam orando com muita fé. Queridos, uma fé que eu nunca tinha visto antes. E por causa de eu estar vendo aquilo, eu tinha certeza e a convicção, pela forma que eu vi eles orando, de que ela ia engravidar. E eu orei com eles, eles orando com muita fé, declarando a cura, declarando que eles iriam alcançar o sonho deles, em lágrimas. E depois que acabou aquela oração, eu me despedi deles, fui embora. E passado alguns meses, eu tinha uma moto no tempo, e o marido dela era mecânico de moto. Eu fui lá levar minha moto para trocar o óleo. E chegando lá, o marido dela abriu um sorriso bem grande e disse assim: Fábio, a minha esposa está grávida. Nós glorificamos a Deus, queridos. Fiquei muito feliz com isso. Mas não foi só isso. Ela teve uma gestação tranquila, perfeita, sem risco algum. Sem risco algum. Ela teve a criança, querido, de maneira natural. Parto normal. Sem risco para ela, sem risco para o bebê. E o bebê nasceu perfeito. Sabe por que que isso aconteceu? Sabe por que o impossível aconteceu? Não foi sorte. Não foi sorte. É a fé inabalável. A fé que move montanhas. Sabe, queridos, o que aconteceu na vida desse casal pode acontecer na sua vida também em áreas diferentes. Porque a fé verdadeira, ela não depende das circunstâncias. Ela depende de quem é o nosso Deus e quem é o seu Deus. O seu Deus é o Deus do impossível, que criou o céu e a terra, que tem todo o poder e que transforma o impossível em possível. O que cabe a mim e a você é ter uma fé
uma fé inabalável que move as montanhas, que move os montes. Então troque a dúvida pela confiança e você vai ver o agir de Deus. A fé, amados, ela não é um sentimento, ela é uma decisão de você confiar. Tem muitas pessoas que acham que fé é um sentimento. Não, não é. A fé, ela é uma decisão de eu vou confiar, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mas eu vou confiar e crer que porque Deus tem todo o poder. E as montanhas da sua vida podem até parecer grandes, podem até parecer impossíveis, mas a fé que você tem, associada com a confiança, vai transformar essa montanha em nada. Porque essa montanha vai ser dissolvida, vai ser removida da sua vida. Porque hoje eu declaro que pela fé, essa montanha vai sair do seu caminho hoje. Eu declaro, eu vou orar por você agora. E você vai fazer a sua melhor oração comigo aqui agora, com fé, com confiança, mesmo sem crer, mesmo sem sentir. Você vai orar junto comigo agora e em nome do Senhor Jesus nós iremos declarar que essas montanhas, esses montes da sua vida sejam desfeitos, sejam lançados ao mar, que saiam do seu caminho hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos praticar um ato de fé agora? Um ato de fé simples, mas que eu tenho certeza que vai ser algo poderoso na tua vida? Vamos lá? Escreve ali nos comentários do vídeo, escreve assim agora: eu creio no Deus que move montanhas e nada é impossível para ele. Escreve lá: eu creio no Deus que move montanhas e nada é impossível para ele. Amém, queridos? Agora eu quero poder estar orando junto com você para que essa montanha que você aí, lá no comecinho daquela mensagem, você mentalizou, ela seja movida da sua vida, seja movida dos seus caminhos. Amém? Não esqueça, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Amém, queridos? Curva sua cabeça. Vamos orar. Amado Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero agora, Pai, junto com os meus irmãos, orar ao Senhor, clamar ao Senhor em nome do Senhor Jesus, sobre essas montanhas que muitas vezes transformam os sonhos, que paralisa os sonhos, paralisa os caminhos, que traz medo, traz insegurança, traz frustrações. Eu quero, Pai, agora, junto com os meus irmãos agora, clamar ao Senhor e declarar poderosamente, com fé em nome do Senhor Jesus, para que essa montanha, aquilo que parece impossível, saia agora da vida e dos caminhos desse irmão e dessa irmã. E em nome do Senhor Jesus eu declaro que essa montanha erga-se, levante-se desse caminho agora e seja lançado ao mar. Em nome do Senhor Jesus. E que esse irmão e que essa irmã supere, venha transpor pela fé toda e qualquer montanha da sua vida. E tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Não esqueça, a fé inabalável é o segredo para você ver milagres.
A fé inabalável é o segredo para você viver milagres. Continue firme e veja o agir de Deus poderosamente na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.